Olá, graça e paz, queridos irmãos e amigos. Nós teremos hoje um estudo maravilhoso e que eu gostaria de convidar a todos que prestassem atenção. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus enche o teu lar, a tua casa, a tua mente e absorva as lições preciosas que vão ser ditas aqui. Nós somos da Igreja Batista Pérola dos Mares, em Paripe, na rua Castro Alves 228. Queremos convidar você a estar conosco, temos muitas ações, muitos eventos, muitos encontros, e um em especial em destaque é no dia 20 de junho, que teremos o Festival de Música de Jovens e Adolescentes, com bandas convidadas, com o pregador João Vitor vai estar conosco, um jovem. Quero convidar você a participar com a gente. Tem filhos adolescentes, filhos jovens? Vai com eles, leva eles para que eles tenham esse encontro maravilhoso com a nossa turma. Então, que a graça do Senhor preencha o seu lar e a sua vida, e que este encontro de hoje seja de grande ensinamento. Anote as coisas que serão ditas e pratique durante a semana. Deus abençoe. Graças a Deus que nos ampara sempre quando necessário se faz. Deus tem nos amparado. Dia do Homem Batista, como já foi dito já algumas vezes aqui nessa noite, né? 2 ou 3 vezes pelo menos. Mas aí vem essa pergunta: o que significa isso? O que significa Homem Batista? Tem 2 textos bíblicos que eu queria passar. Passa o próximo slide, por favor. Vamos ler juntos aqui? Sejam fortes e corajosos todos vocês que esperam no Senhor. Está lá no Salmo, o salmista fala essa palavra, Salmo 31, versículo 24, usa essa expressão: sejam fortes e corajosos todos vocês que esperam no Senhor. Mas há uma palavra do rei Davi para o seu filho Salomão. Está em 1 Reis, capítulo 2, versículos 2 e 3. Por gentileza, vamos ler juntos? Recomendação direta de papai Davi ao seu filho Salomão. Seja forte, seja homem e obedeça. Enquadre o seu caminhar naquilo que Deus espera de você. Primeiro domingo de junho, se comemora o dia do Homem Batista. No ano de 1978, foi organizada essa organização, União Missionária de Homens Batistas do Brasil, como sigla que recebeu o MHBB. 1978. Casualmente, foi no mesmo ano que eu comecei meu ministério pastoral. Então, a União de Homens Batistas tem, essa organização tem a mesma idade, tanto do meu tempo de ministério pastoral. Digamos assim, a organização irmã, que é das Irmãs Batistas, ela tem um pouco mais de tempo. Foi organizada em 1908, portanto, 70 anos antes. Quando a União dos Homens foi organizada, as mulheres já estavam na estrada há 70 anos, realizando esse trabalho que realizam tão bem e de forma tão maravilhosa ao longo do tempo, né? Agora, ser
homem batista no coletivo. Aliás, essa organização foi organizada para justamente dar estímulo a que os homens se unam no trabalho a ser realizado na igreja, né? Como grupo, para facilitar, inclusive chegando mais longe, indo além daquilo que normalmente um só poderia fazer, onde 2 ou 3 ou mais estão juntos, poderão então avançar muito mais e alcançar maiores resultados. Então, no coletivo, isso não é tão difícil, ser homem batista. O mais difícil talvez seja sê-lo no particular, no individual, porque também isso se requer. Não é só no grupo, não. Não é só coletivamente falando, mas individualmente, no seu caminhar, na sua jornada como pessoa de... Obrigado. Como cidadão comum e independente de grupo, né? Então, no coletivo, a tônica está mais suave. No particular, às vezes, os embates são mais fortes. Mas é no particular que Davi orienta o seu filho Salomão. Seja forte, seja homem. E ande conforme você aprendeu da lei de Moisés. Ser fiel nesses princípios que ele relaciona ali, nesse texto que nós acabamos de ler. Então, no particular, na vida em família, na vida no seu trabalho, seja como chefe ou seja empregado, seja subalterno, não importa, temos que ser fiéis em qualquer situação. Nessas áreas é que se espera, portanto, a firmeza, espera lealdade, espera hombridade, entre outras virtudes. Então, ser homem batista, o que significa isso? Ser homem batista significa ser homem cristão. Substitui o ser batista por ser cristão. Então, por gentileza, passa o slide 4, o homem cristão segundo a Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia nos mostra, o que envolve ser homem cristão. Um estudo bíblico, certamente, nessa direção, focado no homem cristão, certamente há de revelar que a verdadeira masculinidade é moldada pelo caráter de Cristo. Assim sendo, é fundamentada no amor. Por amor, Cristo veio ao mundo. Por amor, entregou a sua vida por nós na cruz. Então, a vida do homem batista, do homem cristão, precisa estar fundamentada também no amor, na integridade, na liderança servil. Vamos ver um pouco daqui a pouco o que significa isso. No cuidado com a família e a sociedade ao seu redor, especialmente aquela que vive mais próximo dele, além da sua família. O caráter fundamentado, por gentileza, o slide 5. Esse caráter fundamentado, primeiramente, no amor. É um caráter em que as atitudes, as decisões, os valores são guiados pelo respeito, pela empatia, pela doação ao próximo, pela entrega, abrindo mão de muitos privilégios em favor do outro, em favor de uma necessidade que talvez esteja se apresentando ao seu redor. Portanto, o caráter vai, digamos assim, além do seu ao redor mais próximo, e sim vai daquele que precisa, que está um pouco mais distante. E isso longe de ser apenas digamos, um sentimento passageiro, mas é um amor que se alicerça como, digamos assim, como moral, que transforma uma escolha diária em bondade, em paciência, em integridade e, sobretudo, ausência de egoísmo. O egoísta não consegue ser alguém que possa trabalhar nessa área, nesse sentido. Egoísmo tem que passar de longe, ou ser extinto.
Então, como disse, longe de ser apenas um sentimento que passa logo. Esse amor tem como alicerce moral e se transforma em uma escolha diária, talvez ao longo do dia várias vezes, em bondade, paciência, integridade e dando tchau ao egoísmo. Porque se tivermos com egoísmo dentro de nós, nada vai funcionar, com certeza. A integridade significa coerência absoluta entre valores, pensamentos e ações. Mantendo a retidão moral, mesmo quando ninguém está observando. Mesmo quando estamos sós. Tanto nas relações pessoais, quanto na vida profissional. Liderança servil. Prioriza o desenvolvimento da equipe. Se você for chefe de equipe na sua empresa, ou talvez dono da empresa, então na liderança da equipe, a escuta ativa, daqui a pouco vamos ver mais o que é isso, e o bem-estar coletivo em vez da autoridade. Ah, eu sou chefe, eu mando e pronto, acabou. Será que é isso que é o caminho? Ou eu devo ser mais dócil? Ser mais, digamos assim, acessível? A liderança servil, portanto, prioriza esse desenvolvimento da equipe, a escuta ativa e o bem-estar coletivo em vez da autoridade que se impõe. E essa autoridade que se impõe, sem dúvida, não vai longe. Esses pensamentos estão baseados na filosofia de Robert Greenleaf, que exige humildade, empatia e integridade. Às vezes é difícil encontrar humildade em certas pessoas, especialmente quando estão em posição de liderança. A humildade já ficou muito para trás, ou não existe mais. Mas, segundo Greenfield, ela exige humildade, empatia e integridade para inspirar confiança e criar um ambiente de trabalho colaborativo. E aí que entra a questão da escuta ativa. Ouvir o que o grupo pensa. Ouvir qual é a opinião do outro. E quem sabe vem alguma ideia que possa ser aproveitada e vem contribuir para o bem e para o desenvolvimento de algum projeto que se possa realizar com mais atividade. Essa escuta ativa é, portanto, a capacidade de compreender profundamente as necessidades, as preocupações e as ideias dos liderados sem julgamentos. Ouvi-los. Podem talvez ser aproveitados ou não, de acordo com o que vai se passar. Mas se o líder estiver disposto a ouvir o que o seu liderado tem a dizer, já é uma boa coisa que ele está fazendo. Outro aspecto no cuidado com a família e a sociedade. Um caráter fundamentado no cuidado que atua como base principal para lares saudáveis e uma sociedade coesa. A sociedade, que eu falo, ela começa logo ao lado da família, os mais próximos ali, ou no seu local de trabalho, onde você tem, então, relacionamento com muitas pessoas. Esse princípio orienta o desenvolvimento de indivíduos que priorizam a empatia, a responsabilidade, o respeito mútuo, fortalecendo os laços afetivos e o bem-estar coletivo. Um outro ponto, que é outro slide que vem aqui, é a liderança e autoridade como serviço. Liderança e autoridade como serviço. Eu acho que estamos um pouco... esse aí, por gentileza. Na Bíblia, liderar significa não necessariamente dominar.
não significa agir com autoridade de forma opressora, mas sim, antes de se mostrar autoritário, o homem batista e cristão deve estar disposto a servir e proteger. Ele será muito mais reconhecido como líder se ele proceder dessa maneira. O homem cristão é chamado para liderar o seu lar, assim como Cristo liderou a igreja, ou lidera a igreja. Com o quê? Com amor sacrificial, com dedicação total, com entrega absoluta. O mesmo princípio refere-se para o ambiente de trabalho, onde também deve funcionar o trabalho como seja no desempenho profissional, seja você líder ou seja liderado. Sendo líder, você não deve ser déspota. Não deve ser daquele que massacra o liderado. Mas deve tratá-lo com atenção, sim, com autoridade, sim, mas com singeleza também. E sendo você liderado, acate as ordens que você recebe. Que você é liderado. Sendo liderado, faça o que lhe for solicitado a fazer. Porque, certo ou errado, o problema vai ser de quem lhe determinou que fizesse o que vai fazer. Portanto, é preciso ter essa submissão. Se tiver, como volto a dizer, se estiver na posição de liderança, não seja déspota, não seja opressor. Sendo liderado, haja com ternura. Isso naturalmente serve também para o professor em sala de aula. Ele é professor, mas nem por isso ele tem que, digamos assim, escravizar os seus alunos. Deve exigir respeito, claro que sim. Deve agir, sim, com autoridade, mas também com singeleza, com firmeza e com brandura. E é assim também que deve ser na casa. Quando o apóstolo Paulo, aos Efésios, capítulo 5, 25, diz: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Cristo dirigiu a sua vida, a sua caminhada de tal forma que deu a sua própria vida pela igreja. E Paulo então compara: assim deve ser o nosso relacionamento em relação à família. Assim como Cristo amou a igreja. Texto que nem sempre é muito bem compreendido, ou às vezes passa-se rapidamente por ele. O nosso próximo assunto é provisão e cuidado. Por gentileza, o slide 7, provisão e cuidado. Ok. O conceito bíblico de masculinidade inclui a responsabilidade de prover o sustento e garantir a segurança física, emocional e espiritual da família. O homem é encorajado a ser trabalhador e a ser honesto no seu trabalho, nas suas labutas. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, Paulo vai dizer: se alguém não cuida dos seus parentes, dos seus familiares, e especialmente sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Paulo foi bastante claro, direto e duro nessa palavra. Se alguém não cuida dos seus, é pior do que aquele que não conhece Cristo. Ele está falando aqui homens cristãos. E o homem, hoje é o dia do homem batista, que é cristão, né? Então essa palavra cabe a cada um de nós. A palavra que Paulo diz a Timóteo, e deixa isso aí claro, que se alguém não fizer isso, não cuidar dos parentes, dos seus familiares, especialmente a sua própria família, negou a fé. E é pior que o não crente. Mais direto que isso não poderia ser. Próximo, a pureza e integridade e caráter. Pureza, integridade e caráter. Um homem de Deus, que inclui o homem batista, como eu já disse, deve se destacar pelo bom caráter, pela retidão das suas palavras e pela sua pureza e lisura no seu fazer, no seu agir, nas suas ações. Ele deve buscar virtudes como a mansidão, como a temperança, o domínio próprio,
sem dúvida alguma. Lá em 2 Timóteo 2:22, Paulo diz: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Paulo recomenda ao seu filho na fé, Timóteo, que ele fuja dos desejos malignos que todos nós enfrentamos, que Timóteo também enfrentava. Paulo recomenda que ele siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. É com esses que nós vamos encontrar força e reforço para seguir avante nessa caminhada que nem sempre é muito fácil. Ponto seguinte, força espiritual e coragem. Força espiritual e coragem. A verdadeira força de um homem cristão, de um homem batista cristão, não é baseada na agressividade ou na força física, mas sim na sua coragem moral, na firmeza da sua fé, na sua dependência diária de Deus. É chamado para ser o sacerdote do lar, guiando a sua casa nos caminhos do Senhor. E outra vez o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo 16, 13 e 14, ele vai dizer: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes e façam tudo com amor. São as recomendações de Paulo nesses 2 versículos. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Então nós temos nesse texto 5 recomendações do apóstolo Paulo. Estejam vigilantes. O homem batista precisa ser vigilante na sua conduta para evitar que caia em tentação. Tentação, que tipo de tentação? As mais variadas. Tentação de talvez possuir o que não está no seu alcance, pelo menos não nesse momento. Ele é tentado a fazer umas tantas coisas para alcançar o seu objetivo. As tentações são variadas, pintadas de várias cores. Interessante que eu recebo praticamente diariamente um texto escrito pelo pastor Celso Godoy. E o de hoje, ele fala sobre essa questão, quando a tentação fala mais alto. Eu queria pedir a licença de vocês para ler o que pastor Godoy escreve nesse sentido. Ele diz assim, o texto diz: bom dia, porque ele escreve já de madrugada, para quando chegar de manhã, a gente já está na nossa mão. Nem sempre a maior batalha do cristão acontece diante das pessoas. Muitas vezes ela acontece em silêncio dentro do coração. Há momentos em que a tentação parece mais convincente do que a consciência, mais atraente que a obediência e mais urgente que a vontade de Deus. A tentação sempre promete mais do que pode entregar. Ela oferece prazer sem consequências, atalhos sem custos e satisfação sem arrependimento, mas depois que passa o encanto, revela o preço que estava escondido. Foi assim desde o princípio. No jardim, a serpente não apresentou o pecado como algo feio, mas como algo desejável. A estratégia continua a mesma. O inimigo raramente nos convida para o mal de forma explícita. Ele procura enfraquecer nossa vigilância, alimentar nossos desejos e fazer parecer que uma pequena concessão não fará diferença. Quando a tentação fala mais alto, lembre-se de que a voz de Deus continua sendo a mais segura.
nem sempre será a mais barulhenta, mas será a mais verdadeira. A vitória não está em confiar na própria força, mas em correr para Deus. José fugiu da tentação. Davi, em determinado momento, brincou com ela e caiu. A diferença não estava no tamanho da tentação, mas na postura diante dela. A palavra de Deus nos ensina em 1 Coríntios 10, versículo 13, que Deus não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. E juntamente com a tentação providenciará o escape. Sempre existe uma porta de saída para quem deseja permanecer fiel. Talvez hoje você esteja enfrentando uma luta que ninguém conhece. Um pensamento, um desejo, uma proposta ou uma decisão. Antes de ouvir a voz da tentação, ouça a voz do Senhor. O prazer do pecado é passageiro, mas a paz da obediência permanece. Desafio para hoje. Identifique qual a área da sua vida que tem sido mais vulnerável à tentação. Em vez de confiar apenas na sua determinação, entregue essa área ao Senhor em oração e tome cuidado, e tome uma prática para afastar aquilo que enfraquece você espiritualmente. Palavra do pastor Godoy, Celso Godoy, que ele escreve hoje, nesse dia do homem cristão, do homem batista, né? E certamente tem o que nos mostrar e nos ensinar. Sobre esse assunto ainda, sobre vigilância, Adam Clarke, ele lista 5 pontos a serem observados nessa vigilância. Primeiro, a vigilância contra o mal. Vigilância contra o mal. Segundo, a vigilância para abraçar o bem, estando a oportunidade de praticar o bem, que estejamos prontos a abraçar e não deixar escapar, porque a oportunidade, quando passa, ela vai embora. Depois nós não temos mais essa oportunidade de fazer o que tínhamos fazendo naquele momento, porque passou, foi embora. Terceiro, vigilância pela oportunidade, vigilância pela oportunidade de praticar o bem, estando, digamos assim, atentos para ver onde surge uma oportunidade para que eu possa ser útil e fazer o bem. E ainda, vigilância pelos irmãos em amor cristão, se importar com o outro. Como é que o outro está, que o outro necessita, onde eu posso ajudar, onde eu possa ser alguma ajuda para o outro. E último, vigilância para que nada nos desvie da fé e da unidade. Satanás procura fazer com que o grupo esteja desunido, porque ele sabe que o grupo unido poderá fazer muito mais, avançar muito mais na caminhada, mas desunido não vai funcionar. Então, sejamos vigilantes para que nada nos desvie da fé e nos mantenha, ou nos desvie da fé e nos faça ficar desunidos, mas que nós mantenhamos na fé e mantenhamos também na unidade. Em segundo lugar, permanece na fé, firmes na fé. O homem batista pode ter dúvidas. É claro que nós podemos ter dúvidas. Faz parte do ser humano ter dúvidas de vez em quando. Mas não podemos permitir que as dúvidas eventuais se transformem em incredulidade, nos desviem do caminho. Em outras palavras, devemos desconsiderar aqueles que poderiam ser classificados como falsos mestres. Veja o que a pessoa que se aproxima e quer nos ensinar isso ou aquilo, o que realmente aquela pessoa é. Ela é de verdade servo de Deus ou pode ser considerado como mestre ou falso mestre. Então, se for falso mestre, não vale a pena dar ouvidos ao que ele tem a dizer. Passa batido. Não dando atenção, portanto, às suas doutrinas, especialmente aqueles que procuram nos debilitar na fé em Cristo Jesus. Na sua retumbante vitória, dizendo que Cristo morreu, mas lá não precisaria ter enfrentado a morte, por que ele se submeteu a isso? Foi fraco, segundo eles.
Então, cuidado com isso. Eles querem nos desviar da nossa firmeza na fé no Senhor. Desviar dessa fé em Cristo, da sua morte na cruz, da sua retumbante vitória sobre a morte, deixando o túmulo vazio naquele domingo de manhã. É nisso que depositamos a nossa fé, a nossa confiança em nosso Senhor. Sejam corajosos, diz também Clark. O homem batista deve ter posicionamento claro e deve mostrar determinação. No exército de Cristo não pode haver desertores. Nós nos alistamos no exército de Cristo e nele vamos continuar firmes, ainda que venhamos a enfrentar a morte. É isso que se espera do soldado cristão, do homem batista, que ingressou nesse exército de Cristo e a Cristo deve permanecer fiel até a morte, se assim for necessário. Pois, por isso, nós somos soldados. Soldado não arreda o pé, ele segue em frente, obedecendo ordens, avante, sem pensar em retroceder, muito menos em desistir. É isso que se espera do homem cristão, do batista que é cristão. Hoje é o dia dele. Sejam fortes. O homem batista, mesmo se vier sentir-se fraco eventualmente, deve ser corajoso diante dos desafios. Se o desânimo se manifestar, o homem batista sabe onde encontrar forças para recobrar o desânimo. Para recobrar o ânimo, melhor dizendo. Para combater o desânimo. Uma fé corajosa é aquela que Paulo recomenda aos seus leitores na carta aos Coríntios. O apóstolo está dizendo mais ou menos assim: parem de ser crianças na fé, sempre necessitando de ajuda de alguém para sobreviver aos assédios daqueles que estão a serviço do inimigo. Será que Paulo teria que dizer isso a alguém de nós hoje? Que ele se encontre em nós alguém que se classifique como seus leitores de Corinto? Parem de ser crianças na fé. Parem de ser crianças na fé, sempre necessitando da ajuda de alguém para sobreviver aos assédios daqueles que estão a serviço do inimigo. Os falsos mestres estão a serviço do inimigo. Eles querem nos ludibriar, querem nos fazer desistir, querem fazer com que desviemos a nossa atenção para outras coisas e não para aquilo que realmente interessa. Façam tudo com amor. É a última recomendação que está no versículo 4 desse texto que eu li. Façam tudo com amor. O homem batista deve manifestar o amor de Cristo em tudo que faz. Certamente, ao escrever essas palavras, o apóstolo Paulo tem em mente o que ele mesmo havia escrito anteriormente na mesma carta também, no capítulo 13 da carta aos Coríntios, onde ele classifica o amor como aquilo que é sobre os demais itens que ele cita lá naquela carta: a fé, a esperança e o amor. A maior das três é o amor, ele cita lá. Então ele vai descrevendo tudo aquilo sobre o amor lá na carta, no capítulo 13 da carta aos Coríntios. A fonte desse amor não é humana, não se encontra nas faculdades, nas universidades ou nas escolas, nem nos livros. A fonte, ela está não nessas coisas, mas está ao alcance de todo o ser humano. E se está ao alcance de todo ser humano, está ao alcance do homem batista também. Porque o homem batista é humano, né? A fonte desse amor está ao alcance de todos nós. E se buscarmos nos alimentar dessa fonte, nos saciar dessa fonte, nós seremos bem-sucedidos. Não somente está ao alcance, está à disposição para todo aquele que necessitar e quiser buscar
nessa fonte, o amor para que possa fazer tudo com amor. Essa é a recomendação do apóstolo, da palavra de Deus. Não por vanglória, não por egoísmo, não para apresentar-nos diante de quem quer que seja, mas fazer tudo o que fizermos por amor. Esse é o desejo do apóstolo Paulo, que ele gostaria de encontrar no seu pessoal lá em Corinto, a quem ele escreve. Por tabela, ele está dizendo para nós na noite de hoje que nós devemos fazer o que fizermos por amor e evitar que no nosso caminhar qualquer coisa que não seja direcionado pela palavra de Deus e pelo próprio Senhor venha tomar parte da nossa vida ou venha tomar conta da nossa vida e nos desviar do caminho que devemos seguir. Que esse dia do homem batista seja um dia diferente e que fale para todos nós que somos, nem todos aqui são homens, mas as mulheres também podem naturalmente tomar para si os princípios que aqui estão também alinhavados para a conduta de qualquer pessoa que serve a Cristo Jesus. Deus tem interesse em que nós estejamos, digamos assim, direcionando, encaminhando nosso viver, que esse viver seja de acordo com os seus princípios estabelecidos desde sempre e que não mudam. Não mudam porque Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e assim será eternamente. E os seus princípios são eternos. Não tem adaptação. O que serve para nós aqui, serve em qualquer parte do mundo onde tem um ser humano. Não tem adaptação por termos outra língua, outros costumes, uma série de coisas de outras além daquilo que nós conhecemos como brasileiros que somos. Os princípios são os mesmos, porque Deus é o mesmo. Então, que Deus, nesse dia do homem batista, fale ao nosso coração de uma forma firme, segura e com toda clareza, mostrando como devemos nos comportar, como devemos proceder, qual a melhor forma de nos comportarmos como cristãos neste mundo. Está muito difícil, muitas vezes, de vivermos o cristianismo. Mas Cristo não vai aceitar o chamado cristão à meia boca, não. Tem que ser aquele que realmente cumpre, aquele que se comprometeu a seguir a Jesus Cristo. Como Paulo diz que assim como Cristo amou a igreja, devemos amar as nossas famílias e andar por elas. Como Cristo fez, assim devemos fazer nós, entregando a nossa própria vida em prol do ministério que nos foi confiado. É fácil? Nem sempre. Aqui no mundo nós podemos passar por privações, por dificuldades, mas nada disso é demais comparando com a glória a qual nós iremos depois que sairmos daqui. Portanto, vale a pena permanecermos fiéis. Fiéis e sinceros no propósito de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós estamos muito aquém daquilo que nós gostaríamos de ser. Mas sabemos que Tu podes nos fortalecer, ó Deus. Fortalecer a nossa fé. Fazer com que o que nós já aprendemos possa ser colocado em prática. E o que falta a ser assimilado ainda, que possamos assimilar, possamos aprender, para também praticar. Principalmente se trata de uma coisa que há de trazer alegria ao teu coração, Senhor.
Nós queremos estar a teu serviço, cada vez mais, cada vez melhores. Pedimos ao Deus que tu abençoes, não somente cada homem batista, mas cada homem cristão, independente da sua caminhada enquanto denominação, mas que os cristãos que há no mundo de hoje possam fazer diferença. Assim como as mulheres cristãs, da mesma forma, possam fazer diferença. Assim como os jovens e adolescentes cristãos possam fazer diferença. Ó Deus, que a tua igreja possa se fazer sentir em meio a esse mundo tão difícil de ser vivido, onde viver o cristianismo nem sempre tem sido fácil, mas é aqui que tu nos colocas, ó Deus. Portanto, pedimos, ó Deus, mais uma vez, que tu nos protejas, nos guardes, nos fortaleças. Que a nossa fé jamais venha a desfalecer. Que não haja dúvidas daquilo que fizermos, mas que possamos fazê-lo de coração aberto e sincero para glorificar o teu nome. Quando sairmos daqui a pouco, nesse encontro, protege-nos no caminhar de volta aos nossos lares e que essa semana que diante de nós está, ó Deus, tu possas nos conduzir, nos abençoar, nos proteger e nos guardar. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.